Há anos, o ambicioso experimento tentou trazer o passado de volta à vida. Em uma ilha remota, cientistas criaram um centro de operações para estudar e controlar as criaturas mais extraordinárias que já caminharam sobre a Terra. Mas algo deu errado. Os laboratórios foram abandonados, as instalações ficaram em silêncio e a natureza retomou o controle. Agora, cercados enferrujados e estruturas esquecidas contam a história de um projeto que nunca deveria ter sido interrompido, porque enquanto os humanos foram embora, os dinossauros ficaram. Bem-vindo ao Projeto Gênesis. Antes da gente começar, então, bora ver os nomes de vocês. Aqui temos o Parasauro Malhador, Big, Alucard, Tambor e Meldark. Agora, para os Estiracossauros, temos aqui Gênesis, Ateu, Apocalipse e o Ripsy. E agora, para fechar, chegou mais dois super predadores, o Rickzilla, Giganotossauro, e o Turzin Raf, forma final. Agora sim, com tudo certo, estamos aqui na nossa reserva Projeto Gênesis, onde chegaram mais alguns dinossauros, um grupo de Estiracossauro e um outro grupo de Parasaurolopho. Vamos dar uma olhada então aqui no grupo de Parasauro que chegou aqui nessa região do aviário, eles que estão aqui dentro, ó. É uma regiãozinha bem interessante, deixa eu ver se tem comida. Aqui não tem noz baixa, mas tem pasto, então eu acho que eles vão acabar comendo esse pasto. Ou que eles migrem, né? Porque realmente noz baixa não tem aqui. Qualquer coisa eu coloco um pouquinho ali fora e aqui dentro também, para que eles não fiquem tão mal. Essa região aqui, cara, tá simplesmente deserta, não tinha ninguém, ainda bem que caiu aqui no sorteio o Parasauro pra cá. É uma região aqui onde tem algumas construções abandonadas, né, igual a ilha inteira. E olha só, alguns Hypsilophodontes eu acho que amadureceram, então tínhamos alguns filhotes por aqui. Provavelmente a Micasa deve ser uma mãe, né, talvez? É isso mesmo, olha só, essa daqui tem 2 filhos e tem um filhotinho aqui embaixo também. A Micasa que sobreviveu bastante. Cara, esses Hypsilophodontes eu achei que iam morrer rapidinho, pra ser sincero. Mas a sorte deles é que, ó, os predadores daqui simplesmente foram embora. O Ceratossauro acabou morrendo, o Suchomimus eu acho que tinha aqui também, e o Tyrannos que tinha nessa região também foi embora. Então ficou tudo pra eles agora, essa parte aqui bem de boa. Olha só, não tem ninguém. Tem até um outro grupo aqui de Hypsilophodonte que, cara, é a Manu, o Eren e o Bolsonaro, verdade. Eles se rebelaram, não gostaram daquele grupo lá e formaram um próprio seus, olha aí. Muito legal. Temos aqui os novos Estiracossauros, nossos novos ceratopsídeos que caíram na região dos Pyroraptors. Então, pode até ser perigoso aqui pra eles, mas eles são muito fortes, cara. Então, acho que pra abater um Estiracossauro vai ter que vir aí, talvez uns 5, ou o grupo inteiro mesmo dos Pyroraptors, que inclusive, vamos ver se eles estão por aqui. Não, eles estão mais nessa região aqui do rio, né? Que inclusive, pra quem não viu o último episódio, a gente teve um ciclone bem nessa região, que acabou devastando muita vegetação mais pra frente. Aqui ele tá só tomando banho, olha aí que massa, bem legal. É uma área boa pra eles, né, já que eles gostam de nadar. Eles que inclusive não caçaram nada até agora, deixa eu ver se eles estão com fome. Estão com bastante fome, então logo logo eles vão caçar provavelmente. E o perigo aqui fica para esses iguanodontes, inclusive esse bebê iguanodonte, cara, que tá expandindo o território, mas tá indo de cara ali com o Pyroraptor. Isso é um problema porque, cara, por mais que não tenha uma animação de ataque, né, de finalização do filhote, se ele passar por cima dele, né, acaba matando de vez. Até tem uma animaçãozinha ali de ataque, mas é bem pouquinho, né? Cara, e olha só, esse iguanodonte aqui, filhote, tá com muita fome, cara. Que isso, mano? Vamos comer. Deve ter comida aqui, não é possível. Tem muita fruta baixa, muito pasto, então é só comer. Eu acho que ele vai comer sim, porque senão vai acabar morrendo de fome, cara. E é uma tristeza, né? Esse iguanodonte aqui, filhotinho, morrer de fome. E como nova última espécie aqui no nosso projeto Gênesis desse episódio, temos o Giganotossauro. Eu coloquei mais um super predador, já que os espinossauros morreram, né? Então eu não vou colocar um espinossauro novamente. Então eu coloquei aqui o Giganotossauro que tá nessa região do porto, onde tem muito Herrerasauro, que inclusive, olha só, passou um ali. Cara, será que ele tá indo caçar um? Nossa, a gente tem muito dinossauro aqui. Não, ó, o Giganotossauro tá indo com o outro ali. Ah, ele tá vindo comer aqui, ó. Pô, daqui a pouco eu vou ter que remover esse alimentador aqui, porque senão a população dos Herrerassauros vão crescer. Vão crescer não, eles já cresceram, na verdade. Ó, o Giganotossauro tá aqui ameaçando. Tá ameaçando os Herrerassauros, né? Olha só, tem bastante Herrerasauro, tudo
Os caras estão tudo em pânico, cara. Estão tudo correndo porque, né, tem um super predador agora no território deles. Olha só, tivemos uma briga aqui entre alfas, né? Entre alfas não, pra definir o alfa. E o Matheus XS acabou ganhando essa briga. Então, o derrotado eu acho que foi o Glauberzinho PVP. Eu não vi se era realmente ele. Mas o Matheus XS, então, virou alfa desse grupo. E, cara, eu vi um filhote andando por aqui de Criolofossauro. É isso mesmo, cara. Olha só aqui, eu nem vi. Temos, então, filhotes de Criolofossauro, cara. Olha... Eu acho que é somente um, né? Vamos dar uma olhada. Esse daqui é o Gelinho. O Gelinho tá bem de boa. Temos também o Heitor, o Glauberzinho PVP, que foi o que perdeu a briga. E o Matheus XS, que é o alfa aqui desse grupo de Criolofossauro, com o seu filhotinho aqui, o quinto integrante. Faz tempo que a gente não dá uma olhada aqui no nosso Quetzal. Olha só, ele tá aqui no meio da árvore que eu coloquei, né? Esse tipo de coisa aqui. Então ele tá aqui paradão, bonitão. Uma pena, cara, que a gente quase não viu ele caçando, até que ele caçou um Gallimimus, mas eu acho que a frequência de caça no Jurassic World Evolution 2 por meio dos voadores é mais alto, né? E olha só, o Pyroraptor aqui tá se juntando pra fazer algum ataque, cara. O Iguanodonte tá aqui preparado, eu acho que ele vai sofrer o ataque. É isso mesmo, olha só o Pyroraptor. Nossa, e morreu. O Pyroraptor de Inox acaba de morrer por o Scorpion Terror. Cara, um só atacando Iguanodonte, não tem nem como. E olha só aqui, o Stego veio ver essa briga de camarote e pisar em cima do corpo aqui desse Pyroraptor. F Pyroraptor então, e bela defesa aqui do nosso Iguanodonte. Scorpion Terror. Cara, ele tá reagindo, ela tá reagindo ainda a um ataque dos Pyroraptors, mas cadê eles, mano? Os caras deixou o amigo pra atacar? Olha só, chegou o Pyroraptor aqui. Caraca, chegou ele e foi morder também. Ele só deu uma mordiscada e falhou a caça, cara. Ele realmente parou, ficou com a garra quebrada. Caramba, olha a skin que da hora aqui desse Pyroraptor. Bom, o Scorpion Terror acabou saindo um pouco machucado. Ele ficou aí com um entorse, não é um ferimento grave. Mas vamos ver, né? Com o tempo isso pode virar sim um ferimento grave. Ou quem sabe não, depende. No Jurassic World Evolution 2 ele comeria essa carcaça aqui do Pyroraptor que acabou de morrer. Mas como aqui o negócio é meio estranho, talvez ele não coma e prefira morrer de fome a cometer canibalismo. Nossa, cara, mas falando aqui dos Pyroraptors, olha só, o Dark acaba de matar um filhote de Iguanodonte, mano, e a gente não pegou isso. Uma hora eles iam caçar, como eu falei, né, os Iguanodontes aqui estavam em uma situação um pouco perigosa. O Caudossauro matou esse Iguanodonte, ele não tinha nome. Cara, acabou morrendo aí precocemente esse Iguanodonte. Dark então tá de boa aqui, vai sobreviver mais alguns dias, né? Mas infelizmente o Dinox acabou morrendo. O Scorpion Terror, ele não tem nenhum vínculo, né, com aquele filhote, então tava sozinho mesmo. Olha que legal, os Styracosaurus, eles acabaram de entrar aqui na região onde tem aquelas instalações do filme do Jurassic Park 2. Muito legal, cara, isso daqui é muito massa. Eu queria muito ver os Pyroraptors aqui nessa região. Antigamente tínhamos, né, os Velociraptors que originaram aqui dessa parte, mas alguns acabaram morrendo de fome. Morrendo de fome não, na verdade, agora que eu lembrei, um grupo inteiro acabou morrendo pra um Estegossauro que era brasileira. Eu lembro, acho que foi no primeiro ou segundo episódio. Infelizmente eles nem tiveram chance de ter filhotes pra renovar o seu ciclo, né? E olha só, aqui temos mais ovos de Criolofossauro, então teremos mais 3 filhotinhos de Criolofossauro. Cara, aqui vai ficar lotado, hein? Eu acho que foi o Glauberzinho PVP, é isso mesmo, ele que botou esses ovos aqui. Cara, é incrível como eles não atacaram os Trikes, cara. Olha só, os Trikes eles estão nessa região aqui e os Criolofossauros nessa outra parte, que inclusive, olha só o tamanho do território deles. Dominaram basicamente tudo. Caramba, e olha só, temos muitos Trikes idosos, mano. Logo, logo a gente vai perder os Trikes. A Destroyer aqui tá idosa, junto com os outros também. Ó, a Destroyer tá idosa, a Bárbara também tá idosa, junto com a Sandy e o Jurandir, cara, que tá aqui dormindo, ó.
Olha só, tivemos uma briga de alfa aqui entre a Pneuma Microscópio junto com o KPR e ela ganhou então a posição de alfa desse grupo. Que não sai daqui, cara, tá brigando entre si porque realmente não tem ninguém aqui pra brigar e vão ficar desse jeito mesmo, né? E olha só, vamos ter uma caça aqui do Yutiranos, pegou esse Stigmolock. Caramba, cara, que porrada, mano. É, o Yutiranos acaba de matar, então, o Naruto, cara, que era o Stigmolock dessa região. Outra coisa que é legal a gente dar uma olhada também são os nossos Pteranodontes. Olha só que maneiro, olha essa visão, cara, que legal. Fica muito massa aqui essa visão com o Pteranodonte. Olha só ele voando aqui. O pessoal tudo saindo da ilha, dando uma voada pra essa outra parte aqui. Porque também aqui tá lotado, né? Não tem um predador pra predar esses Pteranodontes. Alguns já estão até idosos. Esse daqui é o Petrúcio. Como eu disse, né? Eu queria muito ver mais caçadas deles ou briga entre si. Mas tá bem difícil de observar isso. Muitos dos Ptera também que eram filhotes já ficaram adultos. Por isso, né? Tá essa super lotação aqui. Mas fazer o que? Vamos deixar assim mesmo. E olha só, tem um filhotinho aqui, cara. Tem um filhotinho de Stigmolock, ó, pelo menos vai ter, quem sabe, aí uma reposição dos Stigmolocks, caso alguns morram, né? Infelizmente o Naruto foi de base, mas pode ser que esse filhotinho aqui surja e retome o seu lugar, né? A não ser que ele seja morto por esses Pteranodontes ou o Yutiranos que acabou de passar. Olha que legal também esse Pteranodonte aqui, esse daqui é o Rodan, ele simplesmente migrou aqui para a região do pântano, olha só o T-Rex lá atrás. Migrou não, né? Ele só tá explorando mesmo o território, já que lá tá cheio, então eles podem voar aqui pra ilha inteira. E olha só, esse Pyroraptor aqui, ele tá com muita fome, tá com a saúde... Eita, nós! Que isso, cara? Aí, pegou. Nossa, matou o filhote? Será que matou? Deixa eu ver. Não, não matou o filhote. Nossa, mas saiu muito machucado, cara. Mano, o Pyroraptor tem que atacar de novo pra que ele não morra de fome, né? Olha só, saiu correndo, coitado. Ó, o Pyroraptor aqui, ele tá querendo atacar, cara. Ele é a única coisa que ele consegue caçar. É esse filhotinho de Iguanodonte. Cara, não é possível, ó. Os caras têm que defender. E foi pra cima. Matou. Nossa, agora já era. Morreu. Caraca, morreu mesmo, mano. O filhotinho de Iguanodonte. Ó, o Brachiosauro, chuta esse cara, mano. E o Iguanodonte aqui também, cara, esse adulto aqui, o Scorpion Terror, cara, simplesmente deixou o Iguanodonte matar o seu filhote. O seu filhote não, né, que a gente viu que esse daqui não tem. Eita, nós! Caramba! Tá defendendo a carcaça? Agora não adianta mais, né? Agora você tá defendendo um bicho morto? Aí não tem o que fazer, cara. Deixa o cara comer, pelo menos. Caramba, o Scorpion Terror aqui ficou bravo, mano. Tá ameaçando, mas na verdade voltou aqui, ó. O Diego Lopes tá aqui comendo e tá nem aí pra nada. Tá comendo aqui a carnezinha desse filhote no meio de um monte de herbívoro. Bom, agora ele vai recuperar essa vida e provavelmente vai recuperar dessa garra encravada que ele tem aqui, né? Caramba, pessoal, e olha só, o David-16, que é um Carnotauro, acabou de morrer de fome. Aí é incompetência, não? Porque tem um Orolotitã aqui do lado, nessa região, tem também ali o Sucomimos pra tentar brigar. Eu acho que caça não faltava, tá? Foi incompetência aí desse Carnotauro morrer de fome desse jeito. Inclusive também, aqui é território dos Hypsilophodontes, olha só. E ó, e caramba, Pantera Negra aqui tá com fome, cara. Ele tá pertinho de um Hypsilophodonte. Se ele conseguir farejar a carcaça do Carnotauro, pode ser que ele se alimente de lá. Inclusive pode ser isso, tá? E é isso mesmo, olha só, chegou aqui na carcaça do Carnotauro. Caramba, agora vai se alimentar aí e não vai morrer de fome. E novamente uma briga aqui entre os Trikes, a Destroia contra a Bárbara. E a Destroia segue com seu posto de alfa. Cara, isso daqui vai até a morte por velhice, cara. Ela vai se manter idosa aí, sendo alfa. Doideira, cara. Eu nunca tinha visto assim uma dominância tão grande de uma espécie só no meio do grupo assim, cara. Bem legal isso aí. Cara, os Giganotossauros que estão simplesmente só se alimentando aqui dessa carcaça. Olha só, dessa carcaça aqui de um T-Rex morto. Não caça nada, cara. Opa! Tem um Herrerasauro aqui ameaçando esse Giganotossauro. Será que dá? Ah, não vai brigar, não. Eu vou remover, cara. Esse daqui não dá, não. Chega.
é hora de cada um procurar sua comida, não tem mais o que fazer. Esses Herasauros aí já se procriaram muito, ou eles fogem para um outro território ou vão ser caçados por esse Gigantossauro. Ou também, né, pode ser que esse Giga simplesmente não casse e vá embora daí. Os Irritators, cara, foram sobreviventes aqui dessa região. Eu achei que eles iam ser dizimados pelo Espinossauro que tava aqui, mas na verdade foi ao contrário. Um dos Irritators acabou matando um Espinossauro, né, por meio da batalha mesmo. Por causa do furacão, eles acabaram perdendo um pouco de espaço de água, pelo menos nessa parte aqui. Mas se eles quiserem, eles podem pegar o rio ali e dar uma nadada. Também tem um lago aqui nesse paddock, onde tem sauropeltas, né? Os sauropeltas também, que também ali solitários, estão só vivendo ali bem tranquilos. E olha só, pessoal, o Rodan acabou de morrer de velhice, então vai começar a morrer um monte de dinossauro aí por velhice, porque eles foram dos primeiros a chegar aqui, então aí desde o primeiro episódio, então acho que vai ter uma morte em massa de pteranodontes, pelo menos é o que eu acho. Na verdade tem alguns aqui que estão bem tranquilos, talvez jovens. Dando uma olhada aqui, até que tem muito ainda. Ixi, quase não tem idoso. Um outro idoso aqui é o Krampus, ele que, se eu não me engano, entrou no primeiro episódio. É o único idoso que tem aqui. Vai durar muito ainda esses pteranodontes. Se você gostou então do nosso episódio da reserva do Projeto Gênesis, é só deixar o like aí e se inscrever para não perder os próximos episódios e também séries futuras que eu vou fazer no Prehistoric Kingdom, cara. Vai ser muito legal fazer uma reserva dessas no Prehistoric Kingdom. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Temos uma briga de Gigantossauro e Herassauro. Não tem nem como, cara. Não vou nem abrir a câmera cinematográfica porque, cara, o Turzinho acaba de matar aqui o Herassauro. Foi o que eu disse, né? Não vai ter mais comida fácil, vai ter que caçar aí. E se eles não quiserem ser caçados, vão ter que sair daqui. O Pedrox acabou morrendo. Então é isso, pessoal. Se você não viu meu último vídeo do Prehistoric Kingdom, onde eu construí uma ponte muito maneira no cercado dos Brachiosauros, né, dos Saurópodes, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí agora pra não perder nada, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!